Oi, doutora Selma. Não Bom sabia. dia. Precisamos falar com aquela pessoa que talvez nem goste de ouvir esse tipo de conversa ou que até então não tenha, talvez, entendido que se enquadre dentro do perfil de pessoa com depressão. Quais são os sinais mais latentes da depressão, principalmente na terceira idade? Que é o universo que a doutora mais domina. Então, assim, quando a gente fala na terceira idade, a gente fala num amplo período da vida da pessoa, né? Porque se você for pensar, a gente vai envelhecendo e vai ficando cada vez mais diferente uns dos outros. Então, por exemplo, os idosos de 60, os idosos de 60 a 70 anos, normalmente eles têm um perfil. De 70 acima de 80, já é outro perfil. Então, isso é a primeira coisa que a gente vê. Em relação à depressão na terceira idade, o que eu vejo na minha prática do dia a dia é que a apresentação é bem diferente, na maioria dos casos, das pessoas mais novas, dos adultos, vamos dizer assim. Por quê? Porque o idoso ele expressa diferente a mais depressão. difícil de desvendar o problema. É muito difícil. Então, sempre tem ligação com solidão? Isolamento social é uma coisa que é mais um fator de risco para os quadros depressivos, né? Mas assim, a gente tem que entender que o cérebro, ele envelhece com a gente. E com isso ele fica mais sujeito às doenças, né? Então, a maturidade não nos dá autocontrole? Doutora? Não, mas você tem que pensar que o nosso corpo sofre os efeitos do tempo, é o envelhecimento, né? Então, por exemplo, se eu tenho 60 anos, o meu cérebro tem 60 anos. E a depressão não é só uma questão do emocional afetado, é neurológico. Neurológico, são neurotransmissores, né? Existem vários fatores associados. Se você for pensar o cérebro, a parte fisiológica, a massa encefálica em si, tem as doenças do humor, as doenças emocionais e as doenças cognitivas, que são as demências, né? E no caso, conforme nós vamos envelhecendo, essa doença cognitiva, essa parte cognitiva e essa parte emocional, elas vão interagindo num cérebro que vai ficando cada vez mais velho e mais vulnerável às doenças, né? Em que estágio começa a ficar extremamente preocupante? Que tipo de comportamento o idoso passa a ter? Eu acho assim que um desafio é fazer o diagnóstico. Por exemplo, a pessoa mais jovem, ela fala que tem tristeza, que quer morrer, ela expressa a depressão de uma maneira mais clara para o médico, né? O idoso, ele tem muito sintoma somático. Ele tem muita dor, ou ele pode ter tontura, ou ele pode ter insônia, né? Então, a gente ouve muito o filho dizer, meu pai tá ranzinza. Isso, algumas alterações de comportamento, né? Então, existem muitas associações de doenças com os quadros depressivos, porque nós vamos envelhecendo e vamos tendo mais doenças, né? E isso também é mais um fator de risco. Então, são vários fatores de risco. A pessoa que tem que deixar de dirigir, porque agora não tem mais, por exemplo, né? Já chegou numa idade que ela perde também a independência, a funcionalidade. São choques de realidade, né? Um antes e o depois. O AVC, sim, por exemplo, é um fator de risco grande, né? Com as limitações depois. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre reabilitação de paralisia facial, que também é uma sequela de AVC, tá? Caso você conheça alguém que precise dessas coordenadas de orientação, ouvir essa conversa, já avisa a pessoa, por favor. Que tipo de tratamento é o mais indicado para quem esteja com depressão na terceira idade? Pode ser exatamente o mesmo dos adultos ou não? Cada caso é um caso, né? Então, de acordo com os sintomas depressivos que o paciente apresenta, você vai escolher uma droga que seja indicada para ele. Eu acho que um grande desafio também são os efeitos colaterais, às vezes, das drogas, principalmente no início do tratamento. E assim, as pessoas têm que entender que o tratamento da depressão é um tratamento que demora a funcionar, entende? E, às vezes, os efeitos colaterais vêm antes dos efeitos do tratamento realmente.
E aí você, um às vezes empurrãozinho o pra um monte de paciente... gente desistir. Exatamente. Aí, às vezes o paciente não tem aquela paciência de esperar o tratamento dar certo. Quando a doutora diz que demora, quanto tempo em média? 6 semanas, 2 meses, né? E às vezes você tem os efeitos colaterais, então você tem que orientar bem o paciente. Tipo, e você vai escolher... O quê? De avisar efeitos? que pode ter um efeito colateral, né? Efeitos colaterais quais? Depende do antidepressivo Sim. e do paciente. Pode ser uma tontura, pode ser um mal-estar epigástrico, pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma insônia. Mas normalmente aquilo passa. E cada antidepressivo tem um perfil de atuação diferente. Por isso que é muito importante a gente, primeiro, fazer o diagnóstico, que às vezes é um desafio, né? Porque a apresentação é diferente, não se enquadra bem, né? E depois só clínico, você... doutora? É clínico. E depois você fazer o tratamento com o medicamento que está mais indicado para aquele paciente, né? Fazer o acompanhamento. Muitas vezes, por exemplo, muito comum que eu vejo no dia a dia, paciente com queixa de memória e é um quadro de depressão. E aí você tem que tratar a depressão. Os pacientes ansiosos têm mais tendência a ter depressão. E às vezes um paciente com queixas de depressão, que a família, ele está deprimido, ele não está deprimido, ele tem uma apatia, que clinicamente parece muito com um quadro de depressão. É aquele paciente que não tem muita vontade de fazer nada, que não tem iniciativa, que vai perdendo a motivação. Dorme, né? Até 1h da tarde, perde o Viva Bem, vem para assistir TV. E aí, no caso, às vezes não é um paciente depressivo, é um paciente que já tem alguns sinais de alguma doença, por exemplo, alguma depressão vascular que pode estar se instalando nesse paciente. Olha só, é falta de apoio da família, de alguma maneira, de conversar, ou não existem culpados? Não, eu acho que não. Eu acho que o meio ambiente vai interferir, né, de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, né? Acho que vários estudos mostram, né, que o idoso que ele tem uma interação social maior, que ele se envolve mais com a vida. Que vai no bailão. Ele tem mais chance de não ter depressão, né? Mas a depressão é uma doença, né? Porque são neurotransmissores que estão sendo afetados no cérebro, né? E por isso que precisa de medicamento, para ajudar a melhorar e manter o tratamento. Eu acho que... Para sempre? Dependendo do caso, sim. Mas a gente sabe que a depressão, ela também está associada ao aumento de uma série de doenças. Por exemplo, Alzheimer, né? Por exemplo, as doenças, os infartos da vida, né? Então, a depressão é um fator de risco. Então, você deve tratar. Uma dúvida muito assim, a pessoa fala isso que você pergunta assim, mas doutora, eu vou tomar remédio para o resto da vida? Então, assim, veja bem, se você tem um problema físico, e você toma um medicamento, e esse medicamento controla o seu problema e você fica bem, por que não? Porque o remédio está te ajudando. Sim. Se você para de tomar o remédio, o seu problema está ali, você não sarou, vamos dizer assim, né? Não tem cura para depressão? A maioria dos casos não tem, a pessoa volta a ter o quadro depressivo, né? Olha, né? Então, o interessante é tomar o remédio na dose certa, pelo tempo correto, e vai se tentando. Por que compensa? Quais mudanças de postura a pessoa tem a partir do momento em que ela faz o tratamento regrado? Como que ela se sente? Quais são os depoimentos que a doutora escuta desses idosos? Tem pacientes que você começa a tratar e o paciente volta 2 meses depois, você parece que você está vendo outra pessoa na sua frente. De tanto que aquele paciente melhorou. Por exemplo, sintomas gastrointestinais, o paciente tem intestino muito preso e tem muita dor na barriga e tem um mal-estar e aquilo ali some. O paciente está com a memória péssima e a memória dele melhora. O paciente fica melhor de humor, ele deixa de ser aquele paciente teimoso, chato, vamos dizer assim, mal-humorado, e começa a melhorar o relacionamento interpessoal, ele começa a dormir melhor. Ele vive muito melhor, sem depressão, né? Além das doenças que diminuem o risco, que estão associadas.
A gente quer plenitude até o fim. Com certeza. Eu sempre digo, a gente está aqui sempre para levantar a bandeira e falar, a gente precisa se esforçar, não achar que é queixa, né? Que minha mãe tá cheia de mimimi, né? Não, vai lá, escuta. Pode ser depressão? Pode ser depressão. Então, né, leva para o profissional. Só com terapia não resolve. Não resolve. Eu acredito que não. Tem que ter medicamento. Você faz um diagnóstico, você tem que ter os critérios diagnósticos. Aí você faz o diagnóstico, aí você tem que começar a tratar. A terapia é um ótimo adjuvante. Existem muitos tipos de terapia de acordo com o tipo do problema do paciente, né? Da doença que o paciente tem. Tá Mas a tudo terapia bem lá ajuda na clínica, muito. doutor? Graças a Deus. Nossa, ela tá, gente, focada, né, nesse mundo das pessoas que querem mais da vida, além de saúde também, o bem-estar, o controle das emoções, paz no coração, tranquilidade, sossego e, ao mesmo tempo, pique, disposição para fazer acontecer. Gente que com 60 anos está voltando para a faculdade ou indo para a universidade pela primeira vez, né? Então, você que está aí do outro lado, se precisar de amparo, tem uma mão estendida aqui. Duas, sempre. Então, Vanice, eu tô fazendo agora um curso, um aperfeiçoamento de psicogeriatria na USP. Nossa, que legal. E tem muita novidade nesses últimos anos, né? 4, 5 anos, bastante coisa nova, né? Então, eu tô me empenhando. Isso aí, volte para mais conversas dessas bem intensas nossas por aqui.